Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre três características do Espírito Santo. Eu quero falar que ele é consolador, que ele advoga por nós e que ele nos encoraja. E para iniciar, eu quero fazer leitura do texto que se encontra em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A primeira coisa que eu quero falar, antes de falar dessas três características, é que o Espírito Santo ele é capacitador. Receber o Espírito Santo é ser capacitado por Deus, é receber virtude do alto para quê? Para testificar das boas novas da salvação. Seja onde nós estivermos, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, por onde nós estivermos, nós precisamos testificar de Deus. E como nós somos capacitados? Nós somos capacitados recebendo a virtude do Espírito Santo. E eu quero dizer que o Espírito Santo atua em outras áreas também da nossa vida, nos capacitando para a grande missão que é testemunhar, seja por meio de palavras e meio das nossas atitudes, ações, das nossas obras. E eu quero iniciar falando sobre o consolo do Espírito Santo, ou seja, o nosso coração se sente confortado em Deus, porque Deus tem promessas sobre as nossas vidas. E acerca disso eu quero iniciar o que diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que está entre vós, foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque quantas promessas há em Deus, são nele sim. Porque ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Ou seja, o consolo de Deus está na penhora, no preço que foi pago por Cristo na cruz e que é reafirmado pela obra do Espírito Santo em nos convencer diariamente que aquele que recepciona Cristo como seu único e suficiente Salvador vive a salvação porque ele tem o penhor do Espírito Santo. Então eu quero dizer que o Espírito Santo conforta e consola os nossos corações. Quero dar continuidade falando sobre aquele que advoga por nós. Outra característica do Espírito Santo, ele é o nosso advogado, o nosso paracleto, que pode ser definido como advogado consolador, que nos diz assim: e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero dizer que o Espírito Santo ele é o nosso advogado e ele é aquele que intercede por nós em meio às nossas limitações, em meio às nossas fraquezas. Ele nos ajuda, porque nós não sabemos como clamar, como pedir, mas Ele advoga por mim e por ti. Eu quero dizer que nós precisamos viver em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele continue a falar a Deus por meio daquilo que nós temos clamado, que Ele leve as nossas orações pedindo aquilo que nós verdadeiramente precisamos, com gemidos inexprimíveis. E eu quero encerrar falando que o Espírito Santo é o nosso encorajador. Nos períodos de Jesus Cristo, onde havia ali as tropas romanas, havia um homem que era chamado de Paracleto. Esse homem era responsável por estimular as tropas que estavam indo para a batalha. Imaginem homens que pensavam que ia ter lutas corporais, corpo a corpo, onde eles podiam perder seus membros e até mesmo a sua vida, e ver muitos dos seus companheiros irem embora, morrerem. Mas havia um homem que ia lá estimulando eles, dizendo: vocês podem, vocês vão vencer. E esse homem cantava hinos, entoava cânticos de vitória, trazia palavras de afirmação.
E esse é um dos termos que nos sobressai como característica do Espírito Santo, o encorajador. E acerca disso eu quero ler João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu quero dizer que o Espírito Santo, ele traz à nossa memória a esperança, ele traz à nossa memória a expectativa da vitória nessa grande jornada de fé, que é caminhar com Cristo no dia a dia. Eu quero dizer que ele é o nosso Consolador, o nosso advogado, o nosso amparador, ele é o nosso Paracleto, aquele que nos estimula, aquele que diz que estará conosco, aquele que nos diz que nele nós iremos triunfar. Então que nós possamos confiar em Deus, confiar na obra do Espírito Santo em nossos corações e permitirmos que ele nos console, que ele advogue por nós e que ele nos encoraje. Amém.